Hey família, está tudo bem com vocês aí em casa? É um prazer estar convosco mais uma vez, amém? Nós vamos começar já o nosso estudo da palavra aqui pelo nosso querido irmão Luís Fernandes, amém? Então, Luís Fernandes, é contigo. Até já! Olá, boa noite a todos os nossos amados irmãos em Cristo. É sempre uma alegria poder partilhar e trazer a palavra de Deus, a mensagem nesta noite para todos aqueles que nos escutam através da TV Nike e da Vida das Nações. Nesta noite Deus quer falar connosco de uma forma muito especial. Ele quer alertar-nos para o que aí vem. O que nós vamos enfrentar e o que nós precisamos de conhecer, entender para enfrentar os grandes gigantes que aí vêm nos dias da atualidade. Nesta noite eu quero trazer para vocês uma mensagem poderosíssima. Uma mensagem que vai chamar-se, o título desta noite é Vencendo na Terra dos Gigantes, que depois no YouTube vão ter lá esse títulozinho, cada vez que vocês quiserem ouvir esta palestra, vocês vão ouvi-lo, que chama-se Vencendo na Terra dos Gigantes. Abram comigo, amados irmãos, todos, em Números 13, versículo 25 a 33. Eu vou repetir. Números, capítulo 13, 25 a 33. E a palavra de Deus diz-nos assim nesta noite. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação mostraram-lhe o futuro da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os ateus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele subiu disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estrutura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esta noite esta palavra vai mexer muito com a nossa estrutura e com a estrutura desta igreja. Nesta noite Deus quer ensinar-nos como é que nós podemos vencer os gigantes da nossa vida. E esta palavra ensina-nos que quando o povo estava para entrar na terra prometida, enviaram 12 homens para espiar como era a terra antes de tomarem a posse dessa terra. Depois de 40 dias de ter observado a terra, trouxeram notícias, e boas notícias, que havia muitos frutos escolhidos, e comprovaram que era uma região fértil, muito boa, para poder habitar nela, onde havia maná e mel. Mas havia um problema. Nessa terra havia um problema.
ela realmente tinha frutos, bons frutos. Era uma terra fértil, uma terra boa, uma terra saudável para podermos viver nela. Mas havia um problema, que eram os gigantes, chamados Anaquins, os filhos de Anak, e as tribos e as famílias que lá habitavam, que também eram gigantes. E estes gigantes eram o problema daquela cidade que eles queriam possuir. Mas havia uma promessa de Deus, que estava escrito que Deus ia dar ao seu povo uma terra com muito maná e mel. Agora imagina, estes 12 homens foram àquela cidade espiá-la durante 40 dias e encontraram bom fruto, coisas maravilhosas, e acharam até que a terra era belíssima, fértil, para poder viver eles e as suas famílias. Mas há sempre um porquê na nossa vida. Quando nós estamos a alcançar aquilo que é bom, maravilhoso, há sempre uma coisa chamada obstáculo ou problema gigante. E estes 12 homens enfrentaram essa situação. E nesta noite Deus vai nos ensinar, ou vai ensinar-nos, como podemos vencer os gigantes da nossa vida. Está atento nesta noite, por favor, e ouve aquilo que Deus tem para dizer-te nesta noite. A primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite para vocês é: qual é que é o gigante que tu estás a enfrentar na tua vida? Qual é que é o gigante? Nós vamos ver o versículo 27. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual tu nos enviaste. De facto, era uma terra onde mana leite e mel. E estes são os frutos dela. Ou seja, primeiro ponto, não podemos subestimar o tamanho do nosso Deus. Muitas vezes nós vimos a terra manar, vimos as coisas, mas subestimamos o poder de Deus. Da forma que Deus prometeu que seria uma terra farta, que demana leite e mel, como tem em Levíticos 20, 24, assim aconteceu. Deus prometeu que ia dar uma terra que manava leite e mel, Deus prometeu, Deus cumpriu. Se Deus prometeu na tua vida dar-te o melhor, Deus vai cumprir. Pode haver gigantes na tua vida, pode haver situações menos boas, graves, mas se Deus prometeu, Deus cumprirá. Então, nunca subestimes o tamanho do grande Deus que tu tens na tua vida. Porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Portanto, o medo era tanto aos gigantes, ainda que eles tivessem visto as maravilhas naquela terra. Ou seja, não podemos ter medo aos problemas que se avizinham à nossa vida. Nos momentos que aí vêm, vão ser problemas muito grandes, fome, miséria, pobreza, desgraça, depois do vírus passar, a economia está destruída. E será um gigante grande para a sociedade. Mas Deus está a dizer que assim como Ele prometeu ao seu povo manar leite e mel, ou seja, teríamos um bom fruto, assim vai acontecer na nossa vida nestes tempos difíceis. Mas nós não podemos nunca subestimar o poder de Deus, ou o grande Deus que está na nossa vida. Ou seja, a grandeza do nosso Deus. Não podemos esquecer que o tamanho de Deus excede tudo. Que Deus é maior que os nossos problemas. Que não há problema nenhum que Deus não possa resolver. Não há nada nesta vida que Deus não possa resolver. Que Deus não possa agir. Assim, estes 12 homens, quando espiaram, eles viram uma boa terra. Se tu estás a ver uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa vida, no momento em que estão-se a aproximar grandes gigantes, eu quero dizer-te uma coisa: não subestimes nunca o poder de Deus, porque Deus é sobre todas essas coisas. Se Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu ao seu povo manar leite e mel,
E assim cumpriu. E estes 12 homens assim foram dizer para Moisés e Arão. Por isso, nestes tempos que se avizinham, grande miséria, grande pobreza, grande desgraça, eu quero dizer-te aquilo que eu disse ontem, num estudo que eu disse, que Deus foi buscar o seu povo ao Egito e disse para Moisés e Arão dizer ao faraó: deixa sair o meu povo, porque eu quero fazer uma grande festa com o meu povo no meio do deserto. Assim Deus vai fazer uma grande festa na nossa vida, no meio desta pandemia, enquanto muitos vão chorar e lamentar-se. Nós vamos festejar com o grande Deus poderoso. Porque isto é a promessa de Deus. Nunca subestimes o grande Deus que tu tens na tua vida. Porque Deus nunca falhou e Deus nunca vai falhar. Então nunca queiras mostrar que o teu Deus é pequenino, quando o teu Deus é grande. Assim como Deus mostrou o seu poder majestoso e inclusive lançou 10 pragas sobre o Egito, assim Ele lançará pragas sobre a sociedade de hoje. E vai lançar não só pragas, mas há uma coisa que eu vou dizer-te. Assim como Ele protegeu o seu povo em obediência, naquela noite que foi morto o primogênito, e eles obedeceram colocando o sangue na sombreira da porta, nesta noite Cristo é que vai ensinar-te e a livrar-te da pandemia, da desgraça, da miséria e da pobreza. Deus é grande, Deus é poderoso. Nunca subestimes o poder de Deus. Sabem porquê, amados irmãos, em Cristo? Porque Deus é maior que os teus problemas. O segundo ponto é: não superestimes o tamanho dos teus problemas. Vejam no versículo 28 comigo. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. Vejam o que diz o versículo 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são tão grandes e fortificadas. Também vimos lá os filhos de Anak. Eles estavam a dizer: Senhor, sabes, Moisés, realmente aquela terra é poderosa, é rica, é muito fértil, é enorme, é muito poderosa. E ainda por cima tem lá gigantes. Agora imagina, tu vês o bom na tua vida, mas vês gigantes. Os espias engrandeceram os gigantes, que eles já eram grandes por natureza. Eles já eram gigantes. Ou seja, a sua baixa estima ainda fez maior o gigante que aquilo que ele era. Quantas vezes nós, na nossa baixa estima, fazemos o problema maior que aquilo que ele é? E damos mais valor ao problema do que damos à solução do mesmo problema. Estes espias engrandeceram os gigantes. Eles já eram grandes por natureza. Não havia necessidade de engrandecê-los mais. Dar-lhes valor. Como eu aprendi muitas vezes, eu tinha aprendido com uma pessoa, não se deve acordar moscas mortas. Muitas vezes nós vamos a vida a acordar moscas mortas. E nesses espias estavam a acordar moscas mortas. Eles eram gigantes e eles estavam a dar ainda valor a esses gigantes. Não dês valor ao teu problema. Dá valor a quem tem a solução do teu problema. Esse é que é o homem de fé. Que é aquilo que eu vou ensinar agora a seguir. Diz que eles eram maiores, nós éramos pequenos. E diz aqui, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Antes que os gigantes os viram, eles já estavam a ver que eram pequeninos e os gigantes eram grandes. Muitas vezes nós, na nossa vida, ainda o problema não está a aparecer, nós já estamos a dizer que o problema é muito grande. Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu sou fraco, isto não tem solução. Já estamos a dar valor, Paulinho, ao problema. Já estamos a valorizar o problema. Estamos a baixar-nos a nós para levantarmos. Isso é uma estratégia muito grande de Satanás. É levar-te ao baixo para dizer que tu não tens capacidade. Sabes uma coisa? Tu não vais conseguir entrar para a universidade. Tu não vais conseguir comer porque o pão não vai chegar para a tua mesa.
Sabes uma coisa, tu não tens trabalho, não vais conseguir trabalho porque ninguém te vai querer no trabalho. Olha lá uma coisa, miúdo, tu já reparaste que a pandemia está a fechar fábricas, comércios, lojas, bares, restaurantes, e tu ainda estás a pensar que vais ter um emprego? Isso é estratégia especial de Satanás, conhecido por Lúcifer. Já estamos a dar valor ao problema, em vez de darmos valor ao grande Deus que soluciona todos os problemas. Já nos estamos a dobrar à derrota, já nos estamos a derrubar aquilo que não presta, ao zero, ao nada, em vez de valorizarmos, em vez de nos prostrarmos ao grande Deus eu sou. E esse é o problema da juventude de hoje e da sociedade cristã. Que ao primeiro ponto, quando vê uma coisa maravilhosa, mas vê um gigante, já está a dizer, pois é, mas como é que eu consigo lá ir? Olha para aquilo, eu não vou conseguir lá chegar, ele é maior que eu. Não valorizes o problema, não valoriza a grandeza da situação, valoriza a grande grandeza que tu és o Deus grande, todo-poderoso. Esta é a solução. A nossa visão de nós mesmos muitas vezes diminui-nos. E como eu disse, é a estratégia do diabo para a nossa vida. Imagina uma equipa de futebol forte, eles dão-se ânimo entre eles próprios. E ao darem-se ânimos entre eles próprios, os outros adversários ficam mais enfraquecidos. Nós, os irmãos em Cristo, se nós nos apoiarmos, se nós nos fortalecemos dia e noite em oração, em jejum e em palavra, nós ficamos mais fortes. Não há super pastor, não há super profeta, não há super crente, não há super presbítero, não há super diácono, não há super nada. Há o único super dos supers, que é o único Deus grande eu sou, o Deus de Israel. Portanto, se tu és falho, todos nós temos os nossos falhos, os nossos erros, assim como estes 12 espias também tiveram os seus defeitos. E valorizaram mais o problema que a solução do problema, que era o grande Deus. E é o que está a acontecer hoje em dia. Estamos a valorizar mais a pandemia, mais a economia estragada, mais os problemas, mais a desgraça, mais a miséria, e não estamos a valorizar que há um Deus que supera isso tudo. Perdemos horas e dias e momentos diante da CMTV, diante das rádios, das televisões, perdendo o tempo, contaminando os nossos ouvidos, que aí vêm os grandes gigantes que vão engolir a sociedade. Mas eu quero dizer-te uma coisa, esse gigante vai ser derrubado com uma pedra pequenina. David derrubou o gigante Golias com uma pedra pequenina, mas nós hoje não precisamos da pedra pequenina, precisamos apenas da palavra, que é a pedra, a rocha viva de Jesus Cristo. É a única pedra que eu preciso na minha vida, é a única pedra que tu precisas na tua vida, é a pedra da palavra de Deus, é crer na palavra de Deus, é caminhar na palavra de Deus, é entender a palavra de Deus e crescer na palavra de Deus. Tenha o conhecimento da palavra de Deus e nunca subestimes o poder de Deus na tua vida e nunca suprimas o poder de Deus nos problemas da tua vida. Nunca aumentes as coisas mais que aquilo que elas são. Nem te diminuas diante delas. Ser um homem valoroso, ser um homem forte, uma mulher forte. Quando o problema vier, acredita que Deus é contigo. Acredita nas promessas. Lembra-te das promessas. Lembra-te de José. José teve 40 anos até chegar a ser rei. José teve uma promessa de Deus. Deus prometeu a José ser grande, ser majestoso, ser poderoso. Diz que toda a gente se encurvava perante ele. Seria o número 1 no mundo. Seria poderoso. Agora imagina um jovem com sonhos lindos, maravilhosos naquela hora. E imagina ele no pé dos irmãos, que até deu tanta inveja aos irmãos que o quiseram matar, que o quiseram prender e venderam buscar. Veja a tamanha fé daquele homem e tamanha promessa de Deus, que ele, quando falou, criou inveja nos seus irmãos. Mas do momento da promessa de Deus, do sonho que Deus deu a José, até chegar lá, 40 anos sofrendo, como escravo, como miserável, detido, preso na prisão, orando, jejuando. Ele passou por 1001 coisa, mas foi naquele tempo que houve a preparação
para ele ser o grande homem que ele era. E lembra-te uma coisa, Deus usou José para o tempo da crise da miséria, que se ia atravessar durante 7 anos em todo o mundo. Mas ainda que o mundo entrou em fome, entrou em fraqueza, entrou em miséria, Deus poupou o seu povo e usou a José para levar o seu povo para dentro do Egito, para não passar necessidades. Deus vai usar grandes homens de Deus na terra para que o seu povo possa caminhar para Deus. Deus vai usar seja quem for para que tu não passes fome, para que tu não tenhas desemprego. Deus vai usar sempre alguém para ajudar-te na tua vida. E Deus usou Moisés depois para livrar o seu povo da terra da escravidão. Deus não falha as suas promessas, mas tudo tem um tempo de Deus para que isso aconteça. Por isso nunca suprimas o grande poder de Deus e nunca aumentes os problemas e não diminuas a ti, porque Deus é contigo. E para terminar nesta noite, este estudo, se tu tens Deus na tua vida, tu és grande. Olha o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Depois dos 12 espias, 10 falaram mal da terra prometida, mas houve 2 que elogiaram, porque acreditaram na promessa, e somente esses 2 entraram em Canaã. Dos 12, 10 falaram mal, 10 não acreditaram, mas houve 2 que acreditaram nas promessas. Está na hora de tu acreditares nas promessas de Deus. Porque se tu não acreditares nas promessas de Deus, se tu não acreditares que a Bíblia é real nos tempos de hoje, tu não vais entrar na terra prometida. Podes vir à igreja, podes dizimar, ofertar, faz tudo o que tu quiseres à igreja, mas tu não vais entrar na terra prometida, porque tu tens que crer, tu tens que confiar nos Deus das promessas. Tens que confiar que assim como Deus prometeu a José e cumpriu, como Deus prometeu a Abraão e cumpriu, Isaac, Jacó, Elias, assim como Deus prometeu aos seus discípulos e cumpriu, Deus quer cumprir as suas promessas na tua vida. Deus quer, assim como estes 2 foram eles que falaram bem e acreditaram nas promessas de Deus e disseram: nós vamos lá e vamos vencer. É essa a ideologia, é essa a forma de pensar que tu tens que ter na tua vida. A forma de pensar que consegues, podes, porque o grande Deus está na tua vida. Os 10 disseram que seriam devorados pelo gigante. Versículo 2. Mas Caleb disse que ele ia lá e devorava-os como um pão. Veja a diferença de 2 tipos de homens de Deus. Uns disseram que iam lá e eram devorados por Deus, pelo diabo, pelos gigantes, como vocês quiseram interpretar. Mas houve 2 que disseram: não, tu dizes que vais lá e és derrubado, mas eu digo que vou lá e vou vencer. Faz-nos lembrar de David. Tu tinha medo de Golias, mas este jovem baixinho, foi ele que foi lá com a pedra e derrubou o gigante. Está na hora de nós sermos como Caleb, como estes 2 homens que disseram: vocês vão lá que são derrubados? Se não conseguem, mas eu vou dizer-te uma coisa, eu vou lá, eu consigo. Sabes porquê? Porque o Deus de Israel está comigo. E é esta a forma de pensar na tua vida. Se tu tens Deus na tua vida, não tenhas medo do Covid, da pobreza, da miséria. Não tenhas medo do gigante que aí vem, porque ele vai ser grande. Ele vai ser muito grande, é verdade. Mas o meu Deus é muito maior que esse gigante que aí vem. E é Ele que vai superar todas e suprir todas as minhas necessidades. A garantia da vitória destes 2 homens era a presença de Deus. Eles sabiam que tinham Deus com ele. E como eles sabiam que tinham Deus com ele, eles aceitaram o desafio e foram eles os únicos que entraram na cidade prometida. Amados irmãos, na verdade nós somos pequeninos. É verdade. Mas quem nos faz grandes é a presença de Deus. Você pode ser pequenino aí em casa,
Você pode ser mais pequeno que o problema que tem na sua vida. Mas é a presença de Deus que vai fazer-te grande. É a promessa de Deus que vai engrandecer-te e dar-te a vitória. Dobra os teus joelhos, humilha-te, porque nós somos pequenos, mas Deus, o nosso Deus, torna-nos grande. E por isso, para terminar e concluir agora mesmo, devemos enfrentar os gigantes nos nossos relacionamentos. A solidão faz com que as pessoas se sintam pequeninas. Cada vez mais a solidão, as pessoas tornam-se pequeninas, Paulinho, diante da sociedade. As redes sociais trazem uma ilusão de ter milhares de amigos. Realmente eu tenho no Facebook 5.000 amigos. No profissional. As redes sociais trazem essa ilusão. Nós temos amigos, não é? Mas realmente, se tu desfocares do ecrã, do computador e do telemóvel e olhares para o lado, estás sozinho. Não tens ninguém. Não tens ninguém. Esta é a ilusão que o diabo quer. E nós temos que enfrentar esta realidade e vencer no relacionamento. Nas emoções, as decepções, as angústias que nos fazem pequeninos, as injustiças, também temos que vencê-las com Deus. E na vida profissional, cada vez mais a exigência, a concorrência desleal, nós temos que enfrentar esse gigante com o nosso Deus. Então, se tu sentes que estás numa terra de gigantes, se te sentes que estás no meio de gigantes, não te sintas pequeno. Acredita que Deus está contigo. E antes de orar, deixa eu dizer-te, tu não estás sozinho. Tu nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube, não te iludas. Não te iludas. Porque esses amigos não estão contigo. Tu estás sozinho na mesma. Ao teu lado não tens ninguém, nem atrás, nem nada. Está na hora de venceres este gigante das redes sociais e começares a conviver com aqueles que estão próximos de ti todos os dias. E assim tu vencerás o grande Deus, vencerás com o grande Deus os gigantes. Por isso nunca subestimes o Deus que tem na tua vida, nem suprimas o Deus que tem na tua vida, e acredita que Deus é maior que os problemas que estão na tua vida. Eu vou orar por ti nesta noite, agora, aí em casa, fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que sou pequenino, eu sei que faço o que não quero e o que não quero é aquilo que eu faço. Sei que o que se avizinha aí são grandes gigantes, como estes 12 espiões viram numa terra prometida, onde manava leite e mel. Eu sei que nesta sociedade atual, onde eu vou precisar desse mel e desse leite, também vão aparecer grandes gigantes a enfrentar a minha vida. Mas eu aprendi nesta noite, ó Pai, que Tu fazes-me grande. És Tu que me vais elevar sobre os problemas. E eu apenas tenho que ser como o Meleque. Eu acreditar que Tu és o Deus grande, eu sou na minha vida. Acreditar e deixar os problemas debaixo dos meus pés. E olhar e focar nos Teus olhos, ó Deus, porque Tu és o Deus que soluciona todos os problemas. E aprender, Senhor, nesta noite, aprendi que contigo eu sou mais que vencedor. Que não há problema nenhum nesta vida que Tu não consigas resolver. Obrigado, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hey família, tudo bem com vocês? Maravilhosa palavra nós tivemos hoje. A nossa confiança tem que estar no Senhor, amém? E aí somos mais que vencedores, porque Deus, Ele não nos abandona, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, amém, igreja? Estou aqui para vos falar de ofertas. Vocês podem continuar a ofertar através destes links que estão aqui em baixo, do Niva
IBAN da igreja e do NBWay, ok? E ponham sempre na descrição que é para Nike Elvas, para que o vosso dinheiro possa ser investido aqui, se for aqui que vocês queiram investir. Amém? Não vos quero deixar também sem avisar sobre cabazes. Nós continuamos a dar cabazes, 60 euros. Se vocês quiserem, ponham também na descrição que é para cabaz, porque nós podemos ajudar quem mais necessita e quem mais tem estado a sofrer com esta pandemia. E o sentido da igreja também é muito este, é cuidarmos uns dos outros, amém? Então, ser bênção na vida de alguém, amém? Portanto, vão passar alguns anúncios aí e podem fazer as vossas ofertas através daquilo que apareceu aqui em baixo, ok? Portanto, vemo-nos na sexta-feira, presencialmente, na próxima sexta-feira. Aliás, não vamos ter ainda o culto presencial, que vai começar no domingo, este próximo domingo, dia 7, às 11 da manhã. Façam a vossa inscrição nas nossas redes sociais, ok? E vemo-nos no domingo presencialmente e online às 4 horas da tarde. Portanto, até lá.